Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Hoje nós continuamos na série de sermões. Eu gostaria de falar sobre você sobre uma pregação que deve possuir o devido conteúdo. Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, versículo de número 9, por gentileza. E diz dessa forma a palavra de Deus: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Observe bem aqui a palavra que nós estamos começando, retendo, reter, guardar. Coloque no coração, entronize essa palavra no coração. A fiel palavra, palavra fiel. Então nós precisamos falar e entender que a pregação deve possuir o devido conteúdo. Falando sobre pregação, ou seja, sermões, conforme a sermonologia, nós entenderemos que um homem de Deus, quando estiver preparando a pregação, como disse Spurgeon, deve conter o ensino valioso e a sua doutrina deve ser sólida, substanciosa e abundante. Ele destaca um ponto muito importante: a pregação não deve ter e ser apenas fundamentada. Não. Olha, mas o devido edifício deve ser construído sobre esse fundamento. A pregação baseada nas Escrituras procurará naturalmente comunicar os ensinos das Escrituras sagradas. Amados, a cada dia que nós passamos, nós precisamos entender e compreender que a pregação deve possuir o fundamento necessário, devido ao conteúdo exarado da palavra de Deus. Olha, quando nós lemos esta palavra aqui, para Tito, que Paulo escreveu, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha, eu queria te chamar a atenção uma coisa. Nessa linha, quando Paulo escreveu a Tito, que era pastor naquele lugar, deve ser capaz de admoestar com a sã doutrina. Admoestar, essa palavra, ela vem no grego, significa parakaleo, significa chamar para dentro, chamar a pessoa e fortalecê-la. O conceito aqui é expresso, olha só, é o de uma exortação terna, carinhosa, compassiva, mas vigorosa, com energia suficiente para que a pessoa obedeça às Escrituras Sagradas. Isso pressupõe, no entanto, que as pessoas aprenderam essa virtude, essas verdades, esta base escriturísticas. Não faz sentido fazê-las obedecer às verdades que não compreendem. Sã vem de bugiaino, e que deriva nossa palavra higiene. Olha só, eu queria te chamar a atenção, significa saudável, que dá vida, que preserva a vida. Bugiaino, que deriva a palavra higiene, significa que dá vida, ou que preserva a vida. Em contraste com o erro devastador, destruidor do falso ensino, os pastores devem chamar para dentro os seus rebanhos e fortalecê-los, levando-lhe o ensino sadio, o ensino divino, fundamentado na palavra, na fiel palavra. Amados, as pessoas muitas vezes estão avesso à sã doutrina, à admoestação. Encontram-se, muitas vezes, fugindo. Mas nós, como homens de Deus, devemos proteger as ovelhas dos lobos que tentam destruí-las. Nós, pastores, homens de Deus, ministros do Evangelho, devemos ser capazes de convencer os contradizentes, os falsos mestres, porque eles têm assolado a igreja desde o seu início e vão continuar dessa forma. Eles são um perigo mortal constante, contra o qual o pastor deve estar em constante guarda, em constante vigilância,
para evitar esse tipo de coisas. Amados, o melhor antídoto para o falso ensino é a doutrina sadia. Eu quero te chamar a atenção que você, que é um homem sábio, deve aconselhar que o ensino saudável é a melhor proteção contra as heresias que assolam a direita, a esquerda, entre nós. Olha, uma igreja bem construída na palavra, instruída, fundamentada na palavra, é muito menos suscetível ao falso ensino. Portanto, amados, a ênfase primária do pastor em sua pregação, lembre-se do que eu falei, deve estar fundamentada, bem fundamentada e possuir o devido conteúdo. Você precisa estar ensinando a verdade ao seu povo. Há épocas, porém, em que nós precisamos refutar o falso ensino publicamente do púlpito. Principalmente nessa época que estamos vivendo, em que aparecem homens e mulheres que se dizem profetas de Deus, mentindo e enganando. Então nós temos que chamar a atenção. Eles são os contradizentes, são os opositores, aqueles que, como Elimas, o mágico, não cessam de perturbar os caminhos retos do Senhor. Amados, está lá em Atos 10, 13:10. Devem ter seus erros anunciados e denunciados diante da igreja. Para cumprir a verdadeira pregação bíblica, deve conter tanto a proclamação como a instrução, tanto o querigma como o didaché. O querigma é a proclamação, o didaché é a instrução. Olha, o didache forma o conteúdo do querigma, da proclamação. Amados, pois conforme observamos acima no texto que lemos, as escrituras são o fundamento da pregação. Mas o pregador deve instar, levar as pessoas a aplicar as verdades bíblicas que aprenderam. Essa é a função da proclamação do evangelho ou do querigma. A proclamação deve ser pública com o objetivo de atingir a vontade do Eterno. Quero dizer para vocês, como um fogo quando agitado produz mais calor, assim também a palavra, como que soprada pela pregação flameja e queima os corações dos ouvintes, muito mais do que quando só lida. Então, meu amado, entenda isso. Somente quando a pregação tem o seu devido conteúdo é que ela pode cumprir a função que Deus lhe outorgou ou deu à igreja. Ela não é um exercício de oratória para o pregador, mas um elemento essencial no crescimento espiritual do corpo de Cristo. Nenhuma passagem das Escrituras afirma isso com mais clareza do que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. Terminarei essa palavra lendo esse texto. Eu gostaria que você me acompanhasse aí. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, amados, fica esta palavra para mim e para você. A pregação deve ter o seu devido conteúdo. A pregação deve conter o seu devido
conteúdo. Então guarde essa palavra e ministre aos corações a palavra genuína de Deus e perfeita de Deus, para que todos possam ser chamados para dentro, para ouvir a palavra de Deus e se fortalecer na palavra do Senhor. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.